Alguns domingos atrás, nós compartilhamos aqui, Paulo Júnior e eu, e eu fiquei com uma coisa, viu, Paulo Júnior, na minha cabeça depois daquela nossa meditação aqui, inclusive, por acaso, a respeito, e também em Florianópolis, a respeito. Não sei se vocês estão lembrados, não sei quantos estavam aqui ou aí, né? Há algumas semanas eu compartilhei aqui a respeito do que para mim foi um período muito difícil, se não o mais difícil na história de Israel, que foi o exílio. E na sequência, o Paulo Júnior falou a respeito de idolatria. Lembra, Paulo Júnior? Me chamou muita atenção, porque quase ninguém fala de idolatria no período do pós-exílio e nos dias do Novo Testamento, porque aparentemente não havia idolatria nesse período. E é sobre isso que eu queria conversar hoje. Eu queria trazer de volta esse tema, viu, Paulo Júnior? Eu queria trazer de volta essa reflexão, essa mesa. Bem, Queria voltar a ter essa nossa conversa aqui, antes da gente dedicar nosso tempo à ceia. Salmo de número 40 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, uma das técnicas mais utilizadas nesse período aí pelos árabes, e aí nós podemos incluir os judeus na hora de escrever, é a técnica de escrever na forma de um espiral. Os três primeiros versículos como que formam um primeiro ciclo, e ele começa o quarto verso que diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Olha de novo esse verso, dependendo da sua tradução, pode dar uma pequena diferença aí. Como é feliz ou como é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Ou, se você preferir, dependendo da sua tradução aí, não vai atrás dos idólatras, dos que se afastam para seguir deuses falsos, ou dependendo da sua tradução aí, dos que se afastam para seguir a falsidade. Queria conversar com vocês a respeito desse ponto aqui, queria trocar um pouco essa conversa e queria lembrar que quando, algumas semanas atrás, o Paulo Júnior trouxe essa conversa, o texto que foi usado foi o de Timóteo, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, olha só, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão, alguns apostatarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Naquele momento, Paulo Júnior usou a seguinte frase, eu fiz questão de anotar, viu, Paulo Júnior? Um crente apóstata é um crente que abandonou a sua fé em função das suas próprias crenças. Eu achei muito interessante e achei que valia a pena a gente voltar nesse assunto, voltar nessa conversa aqui. Um crente apóstata é um crente que abandonou a sua fé, ele não deixou de ser crente. Ele abandonou a sua fé em função das suas próprias crenças. Queria conversar sobre isso com vocês, e aí eu vou usar dois textos aqui. Dois textos que me parecem icônicos no Antigo Testamento quando a gente conversa a respeito de idolatria. E seria muito bom, para não dizer que seria essencial que você acompanhasse junto comigo esses dois textos. O primeiro deles está lá em Êxodo, no capítulo 32. Se você puder abrir aí e acompanhar junto comigo, será muito interessante, porque eu vou comentar algumas coisas que a gente pode passar batido na leitura do texto. Então, olha só, quero conversar com vocês a respeito de idolatria, que muitas vezes passa desapercebida de todos nós. Muitas vezes nós olhamos para aquele povo lá no Antigo Testamento e ficamos pensando assim, gente, mas como é que esse povo é tão idólatra? Como é que esse povo se dobra a deuses como eles se dobram?
Como é que essas coisas podiam acontecer com aquele povo? Como é que, indiretamente, nós estamos dizendo o seguinte: nós somos tão diferentes, nós estamos tão distantes desses povos que estão aí, desses povos antigos, nós somos tão sofisticados em relação a eles. E é verdade, nós sofisticamos mesmo, inclusive as coisas piores. Nós sofisticamos em piorar também. Então, muito importante se acompanhar junto comigo lá. Eu vou começar então com Êxodo, no capítulo 32. Muito conhecido o texto. Exatamente por ser muito conhecido, é que é fundamental que você acompanhe junto comigo aí. O episódio que nós vamos ler é aquele episódio que fala do bezerro de ouro. Muito conhecido. Como eu disse, é um episódio icônico. Muito provavelmente todos vocês conhecem muito bem o momento em que o povo de Israel decidiu construir um bezerro e se dobrar diante desse bezerro. Não é muito conhecido de todos? Exatamente por isso é que é importante a gente acompanhar aqui. Só para colocar todo mundo na mesma página, só para a gente estar todo mundo no mesmo lugar, nesse momento aqui, o que aconteceu com esse povo? Esse povo saiu do Egito, do jeito que nós sabemos, mar abriu, o povo passou, muita coisa interessante aconteceu com esse povo, e o objetivo era sair do Egito, como nós sabemos, e ir para Canaã. Se eles tivessem noção do mapa, se eles tivessem noção do caminho que eles estavam seguindo, eles iam perceber claramente que Canaã estava numa direção e Deus estava levando para uma outra direção. Enquanto Canaã apontava para um vetor, eles estavam sendo levados pela nuvem, pela coluna de fogo, para uma outra direção bem diferente. Embora o objetivo fosse Canaã, era fundamental que eles passassem num lugar chamado Monte Sinai. E eles vão para o Monte Sinai. Então, ao invés de se dirigirem em direção à Palestina, eles descem um pouco mais e vão ao Monte Sinai. Aos pés do Monte Sinai, acontece algo que as pessoas muitas vezes não percebem, mas muito provavelmente é a manifestação mais poderosa de Deus, visualmente falando, em todas as Escrituras. Ali pelo capítulo 19, mais ou menos, o povo está há 3 meses andando, saindo do Egito, e eles chegam aos pés do Monte Sinai. Eles ficam lá 9 meses. Nesse monte, acontece algo assim, depois olhem, capítulo 19, acontece algo muito forte. É como se nós tivéssemos a mistura de uma tempestade com a erupção de um vulcão. Difícil do escritor expressar em palavras o que estava acontecendo do ponto de vista da manifestação divina naquele momento. O próprio Deus se pronuncia em relação àquele povo, diz para aquele povo: olha, eu faço de vocês como que pintinhos colocados debaixo das minhas asas e levo vocês. Vocês são para mim um povo especial, vocês são para mim uma nação santa. E começa a conversar com aquele povo de maneira muito forte, muito profunda, em manifestações que fazem com que aquele povo sinta muito medo. A presença de Deus naqueles dias foi muito forte, o povo se colocou com muito medo, a ponto de virar para Moisés e falar assim: Moisés, fala você com ele, nós estamos com medo. Quando ele abre a boca para falar com a gente aqui, nós sentimos medo. E o fato é o seguinte: Deus começa a falar com eles e diz assim: olha, eu sou o Deus de vocês. E eu vou colocar para vocês algumas ordens aqui para o bem de vocês, não é para o meu bem. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: não façam outros deuses. Não tenham outros deuses além de mim. Essa é a primeira coisa que Deus diz. E aí, como nós já sabemos, Deus coloca lá os 10 mandamentos. Muito bem. O povo ouve e a expressão que o escritor usa é a seguinte: em uníssono eles dizem, concordamos. Assinamos embaixo. É exatamente isso. Eu estou chamando a atenção disso, porque daqui a pouco a gente vai ler o episódio do bezerro de ouro. E a gente não percebe o que está ali nas entrelinhas, porque a gente acha que esse povo é doido. Esse povo tem problema mental. Como é que eles concordam com Deus e daqui a pouco eles constroem um bezerro? Não é bem assim. Não é assim tão simples quanto pode parecer. E se a gente olhar dessa forma, nós vamos perder a oportunidade de entender o que esse texto tem para dizer para a gente, hoje, século 21. Por isso que eu estou destacando isso. Naqueles dias, Deus chama Moisés e mais 70 anciãos junto com ele para subir o monte. E diz: agora só Moisés, vem até aqui. E aí Moisés passa 40 dias lá, recebendo as instruções, recebendo o projeto daquilo que vai ser o santuário de Israel, o
santuário móvel de Israel, o tabernáculo, fica lá 40 dias entendendo como é que os sacerdotes vão atuar, e assim vai, capítulo após capítulo, até chegar aqui no capítulo 32. E aí diz assim, acompanha junto comigo, capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, irmão de Moisés, e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformou tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. O que eu quero destacar aqui, que muitas vezes a gente passa batido na leitura? Eu vou voltar com vocês. Olha, por favor, o seguinte. Versículo 1. Venham, faça para nós deuses. Acharam isso daí? Essa é a nossa tradução. Na verdade, o que está sendo dito é o seguinte: venha e faça para nós Elohim. Deixa eu explicar isso melhor. El é Deus. Todas as vezes no hebraico que se quer traduzir o plural, coloca o in no final. Então, El é Deus, Elohim, deuses. Só que tem um detalhe. Elohim é o próprio nome de Deus. Quando a gente lê em Gênesis, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Entenderam? Quando aquele povo se reúne ao redor de Arão e diz assim, construa para nós uma imagem, um Deus, ele está dizendo assim, ó, construa para nós algo que nos permita ver Elohim. E continua, mais adiante. Todos tiraram seus brincos, ele os fundiu. Eis aí, versículo 4. Eis aí o seu Elohim. Eis aí, depois que o bezerro está pronto, o seu Elohim. E mais, bastante atenção agora no versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Estão percebendo que Senhor aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? Em outras palavras, olha o que Arão está dizendo. Amanhã vocês vão fazer uma festa em adoração a Yahvé. É Deus. Entendam o que está acontecendo, porque senão nós não podemos ser abençoados com a leitura desse texto. O que aquele povo está tentando fazer? O mesmo que nós corremos o risco de tentar fazer: transformar a Deus num ídolo. Há uma longa tradição rabínica que diz que aquele bezerro tinha na lateral dele o nome Yahvé, o tetragrama, o nome ali escrito. Quando eles olhavam para aquele bezerro, eles, na verdade, achavam que estavam olhando para o próprio Deus. Entenderam? Não era simplesmente um bezerro que estava sendo construído. O que eles estavam fazendo era tentando construir uma imagem que representasse o próprio Deus. Na verdade, eles estavam fazendo o que nós todos corremos o risco de tentar fazer. O que é? Tentar fazer de Deus um ídolo. Esse é um desafio gigantesco. Esse é o primeiro texto icônico que eu queria destacar aqui com vocês. Agora eu vou para o segundo texto, tão importante quanto. Eu vou lá para 1 Reis, capítulo 18. Mais uma vez, queria te pedir para você acompanhar junto comigo. Não corre o risco de você perder algum detalhe. Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu vou começar a leitura junto com vocês no versículo 16. Um outro contexto agora totalmente diferente. Nós estamos séculos à frente do primeiro texto. Muita coisa aconteceu. O período em que os juízes tomaram conta de Israel já passou. Davi
Saul, Salomão já passaram, vários reis agora nós temos na história de Israel, nós estamos vivendo um período de monarquia, e agora a gente tem um novo rei em Israel, chamado Acabe. E nesse momento nós temos um dos principais profetas na história do povo de Israel, que é Elias. E os dois têm um encontro. Israel tem ali um encontro entre o rei Acabe e o profeta Elias. Vale a pena a gente perceber a diferença. Um detalhe que eu queria abrir um parêntese aqui. Agora, eles não estão mais aos pés do Monte Sinai. Eles não estão no deserto mais, eles estão em Canaã. Quando eles entram em Canaã, eles têm contato com os povos cananeus e os deuses dos povos cananeus. Em especial, haviam dois deuses entre os cananeus. Inclusive, a arqueologia trouxe para a gente a imagem desses deuses. Um deus masculino e um deus feminino. Diferente dos egípcios, que deificavam animais, os cananeus eram como que uma evolução. Eles deificavam os seres humanos. Então, o que a gente tem entre os cananeus são seres humanos transformados em deuses. No caso aqui, um homem e uma mulher. Baal e Astarote, ou Aserá, dependendo da sua tradução aí. Tudo bem. Do mesmo jeito que na saída do Egito, o povo trouxe a cultura de um bezerro que vinha do Egito, agora há uma cultura de transformar Baal e Astarote, ou Aserá, em deuses deles mesmos. Nós estamos num outro momento aqui agora. E aí vai acontecer aquilo que eu tenho absoluta certeza que a maior parte de vocês deve conhecer, que é aquele confronto, entre aspas, entre Elias e os profetas de Baal e de Astarote. Ok? Então vamos lá, versículo 16, acompanha junto comigo. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Então Acabe, o rei Acabe, vai se encontrar com o profeta Elias. Quando Elias viu, quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Elias olha para, Acabe olha para Elias e fala: e aí, Elias, é você mesmo? Aquele cara que fica perturbando Israel? E aí o profeta diz: não, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas você e a sua família é que tem perturbado Israel. Só uma curiosidade: Acabe é marido de Jezabel, da famosa Jezabel. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Percebam, Baalins é Baal no plural, por isso o final ins aí. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Então, olha só o que Elias está dizendo para Acabe. O profeta está dizendo para o rei: olha, Monte Carmelo, conhece? Conheço. É como se fosse um anfiteatro a céu aberto. Reúne o povo de Israel lá. Não só o povo de Israel. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel, sua esposa. Então, olha o seguinte, nós vamos para um anfiteatro natural, todo mundo vai para lá, todo mundo vai prestar atenção no que vai acontecer, e o povo foi, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou estar lá, Elias falando, mas traga também os profetas que comem à mesa da sua esposa, os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserote, de Aserote ou Aserá, ou vice-versa, 400 e 450. O fato é que tinha 850 profetas ali dos deuses daquele povo. Acabe convocou, versículo 20, todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, presta bem atenção, gente, é uma conversa de Elias com o povo, não é uma conversa de Elias com os profetas de Baal e Aserá. É uma conversa de Elias com o povo de Israel. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Mais adiante, lá no versículo 25, diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, era o clamor deles. Ó Baal, responde-nos. Gritavam,
dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o deles. É importante a gente entender, Elias está zombando aqui, não é bem dos profetas, é de uma forma de pensar. Uma forma de pensar que considera, ao mesmo tempo, que Deus, o Criador, o Senhor, é um Deus que se coloca no mesmo nível de Baal e Astarote. É esse o zombar de Elias aqui. Ele diz assim, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Essa é a maneira com que nós, muitas vezes, pensamos a respeito de Deus. É importante a gente prestar atenção nisso. Não é uma provocação para com os profetas de Baal e de Astarote. É uma provocação a nós, povo de Deus. Então, versículo 28, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Como eu disse para vocês, são dois episódios icônicos, assim, dois episódios marcantes quando a gente pensa a respeito de idolatria. No primeiro episódio, a tentativa é de transformar a Deus num ídolo. No segundo episódio, a tentativa é de fazer com que Deus seja um entre outros deuses. Esse é o grande desafio. Deus não é mais o único Deus. Há outros deuses. Esse era o grande desafio de Israel nesse momento. Não é que eles desconsiderassem que Deus é Deus. O fato é que eles consideravam que, além de Deus, havia outros deuses. Esse é o grande desafio, sempre, quando a gente trabalha, quando a gente pensa a respeito de idolatria. A gente tem que olhar essas questões com mais cuidado, com mais atenção, porque todas as vezes que um ídolo é construído, ele é construído a partir de uma lógica, a partir de uma forma de pensar extremamente simples. A lógica do comércio. Eu te ofereço algo, você me devolve algo. E por que isso é assim? A gente pode pensar de diversas formas, a gente pode raciocinar de diversas maneiras, mas o fato é o seguinte: faz sentido. Esse é o desafio. Faz sentido para todos nós. Faz sentido que nós possamos oferecer algo para a divindade e a divindade pode nos oferecer algo de volta. Isso nas nossas cabeças faz muito sentido. A graça, ou seja, o Deus que age em amor primeiro, não faz sentido à nossa mente humana. Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção a respeito disso. Nós temos essa tendência. E por fim, eu queria voltar aonde eu comecei, na frase que o Paulo Júnior utilizou aí há alguns domingos atrás. A grande verdade, gente, é que se não há fé, há idolatria. Esse é o nosso desafio. Inclusive, é importante a gente entender isso, inclusive entre crentes, porque podem ser crentes da sua própria credulidade. Ao fazer assim, nós construímos para nós deuses. E até podemos chamá-lo de Deus. Podemos até dizer que é o pai de Jesus, mas é um ídolo que nós estamos tentando construir com as nossas próprias mãos. Esse é um desafio enorme. E por que esse é um problema sério? Sério. Porque todas as vezes nós construímos um ídolo, esse ídolo é um demônio nas nossas vidas. Eu vou repetir, que é esse ponto que faz uma conexão importante com o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente olha e pensa assim, não tem idolatria no Novo Testamento. Não é isso?
A gente não vê o judeu no Novo Testamento se dobrando diante de absolutamente nada. Aliás, esse era um grande desafio para Roma e os judeus, porque o judeu não se dobrava diante de César, o judeu não se dobrava diante de nenhuma imagem que fosse colocada pelo Império Romano. Esse era um desafio. E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos e pensamos, bom, não tem idolatria no pós-exílio, não tem idolatria no Novo Testamento. Só que tem um detalhe. Já perceberam como é que no Novo Testamento tem muito endemoniado? Esse é um detalhe muito importante. Vale muito a gente chamar a atenção. Todas as vezes que nós construímos um ídolo, esse ídolo é para nós um demônio. Não estou dizendo que é o diabo, ele é um demônio nas nossas vidas, que se apresenta diante de nós e nos oferece tudo, desde que nós nos dobremos diante dele. Foi exatamente a frase que Jesus ouviu. Jesus, se prostra diante de mim e todo esse esplendor que você está vendo aqui, eu te dou. É isso que um ídolo oferece para a gente. E aí, gente, eu quero terminar como nós começamos, com Salmo 40. Salmo 40 diz assim: bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor e não vai atrás dos idólatras. Para terminar, com que material nós construímos os nossos ídolos? Com o material da nossa confiança. Os nossos ídolos são construídos com a nossa confiança. Se nós confiamos na nossa intelectualidade, se nós confiamos nos nossos recursos, se nós confiamos no que quer que seja, se nós confiamos na nossa saúde, se nós confiamos no que quer que seja, nós estamos construindo para nós ídolos. E ao construir para nós ídolos, esses ídolos são para nós demônios nas nossas vidas, que não nos permitem sair de nós para o outro. E a vida fica de nós para nós mesmos, de nós para nós mesmos, de nós para nós mesmos, em busca de ídolos que satisfaçam os nossos desejos. Nós precisamos, urgentemente, todos os dias aprender a colocar no Senhor toda a nossa confiança. Essa é a expressão do salmista. Depositei no Senhor toda a nossa confiança, a minha confiança. É a expressão de Davi. Essa é a diferença entre fé e devoção. Essa é a diferença enorme entre viver uma vida de fé e o justo vive da sua fé, porque ele deposita no Senhor toda a sua confiança. O nosso dia de amanhã depende totalmente do Senhor. Não depende do Senhor e de mais alguma coisa. Não depende do Senhor e da minha habilidade. Não depende do Senhor e do meu dinheiro. Não depende do Senhor e mais alguma coisa. Esse é o nosso risco. O grande risco de Israel, como a gente viu aqui, é o nosso risco de fazer do Senhor um ídolo, ou ainda de colocar o Senhor no mesmo patamar de outros deuses, como se nós tivéssemos como fazer isso. Qual é o segredo de tudo? Depositar no Senhor toda a nossa confiança. Amém? Então eu queria, Paulo Júnior, voltar nesse tema, eu acho que foi muito próprio, queria passar para você aí a continuidade. Graças a Deus, que tremendo, viu, Cláudio? Assim, é muito bom a gente ver isso, né? E ver a forma como Jesus veio para nos curar da idolatria, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Tendo Deus outrora falado, hoje nos fala através do Filho. Então, é a figura filho e pai, essa relação pai e filho, que nos liberta, né? Que pode, enfim, fazer a gente conhecer Deus como ele de fato é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Então, é só o Filho para nos libertar da ideia do Deus divindade, para a gente poder conhecer o Deus paternidade. Entender que quem criou todas as coisas não foi Deus querendo ser louvado na sua divindade. Foi o Pai,
usando o seu poder divino para ser conhecido na sua paternidade. Então, fé não é devoção à divindade. Fé é conhecimento da paternidade. Então, fé é o conhecimento dos invisíveis de Deus e não a louvação dos visíveis de Deus. O que era invisível de Deus? Ele era Pai. E o que era o visível de Deus? O seu poder divino. Então, às vezes, nós estamos louvando a Deus pelo seu visível, mas não estamos conhecendo e revelando o seu invisível. Por isso, a palavra de Deus diz que só o Filho pode revelar o Pai, porque só o Filho viu quem o Pai é, né? Então, quem vê o Filho não vê Deus, vê o Pai que o enviou. Então, a quebra da idolatria está exatamente em não querer que nosso Pai seja Deus, mas em saber que nosso Deus é Pai. Então, enquanto todo mundo entra, quando todos os que não conhecem a Deus como Pai, entram na presença dele, vem o trono do seu poder. Quando o filho entra no mesmo ambiente, imagina a cena, né? O rei está sentado lá no trono e ele está recebendo lá os seus súditos, tá? Aquela confusão toda e todo mundo querendo falar com o rei. Todos que acessam o ambiente real e vê Deus no seu trono, esse trono é de poder, como a palavra de Deus diz. Então, os anjos, os demônios estão diante de um trono de poder. Paulo, quando fala do filho entrando no mesmo ambiente, ele diz: nós nos aproximamos com ousadia do trono da graça. Então, se para um súdito aquele trono é de poder, para um filho aquele trono é de graça. Se um súdito se aproxima daquele trono com veneração, o filho se aproxima com ousadia e conhecimento. Então, fé é a ousadia de quem conhece e não a expectativa de quem venera. E aí, às vezes, nós estamos deixando de viver a fé na graça e estamos vivendo da crença no poder. Então, muitas pessoas estão vivendo da sua crença de poder e não da sua fé na graça. A nossa salvação é uma fé na graça e não uma crença no poder. Então, muitas vezes, nós estamos buscando, a gente entra na presença de Deus como quem busca o seu poder, mas isso qualquer um pode fazer, até os demônios fazem isso. Nós precisamos entrar na presença de Deus com ousadia, como quem conhece a sua graça. Nós vamos falar com o Pai, e o Pai está sentado no trono. Então, não é uma idolatria, é um conhecimento. Eu até recomendo, e aí a gente vai ver uma coisa aqui muito forte, né? Essa semana passada eu assisti um filme e eu quero recomendar para todo mundo ver esse filme. É o filme Mother, Mãe, que está lá no Netflix. Lá na descrição do filme, na sinopse, está falando que é filme de terror, de suspense, tem nada a ver. Só que ele é um filme pesado, é denso, porque é uma narrativa bíblica pesada e que vai falar exatamente dessa figura pai e mãe, no aspecto de toda a criação, de tudo isso que significa, né? Esse todo aí. É interessante, Cláudio, é muito forte essa reflexão que a gente está trazendo aí hoje. Eu acho que isso vai subir depois lá para o YouTube, e todo mundo tem que ir lá e ver isso mais de uma vez. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para destruir toda forma de idolatria, principalmente a idolatria de Deus. E às vezes a gente não percebe isso. A gente acha que às vezes idólatras são os pagãos. E às vezes a idolatria dos pagãos é menos comprometedora do que a idolatria dos crentes. Porque os pagãos, assim, quando eu falo pagão, é aquele cara que não tem conhecimento. Na sua idolatria, ele está cumprindo uma reserva espiritual de Deus. Deus escreveu a eternidade no coração das pessoas.
Então, quando um ignorante levanta um ídolo, isso é uma coisa, porque ele está lá, ele está buscando a Deus, sinceramente. Mas quando um cristão faz da sua vida cristã uma idolatria, aí ele está criando um proselitismo. E a palavra de Deus diz que o estado dessa pessoa é muitas vezes pior do que quando ele era ignorante. Por isso que Jesus diz, ele fala, ó, cuidado, porque vocês gostam de ir lá encontrar um ignorante, e às vezes o ignorante estava lá diante de um ídolo sincero. Aí a gente vai lá e não liberta ele da idolatria, substitui a idolatria dele pela nossa crença de divindade. Aí esse estado desse cara ficou 2 vezes pior, é muito mais difícil converter ele. Porque é importante a gente entender o seguinte, quando o diabo corrompeu o homem, ele corrompeu com a figura divina de Deus. Então, ele criou uma relação idólatra. Ele propôs que o homem fosse idólatra de Deus, porque ele colocou Deus no fim. Toda vez que Deus está no fim, ele é ídolo. Então, Deus no fim é ídolo, porque em tudo que eu faço por necessidade ou por interesse. O ignorante faz por necessidade, mas o crente faz por interesse, por isso que é 2 vezes pior. Então, aquele povo lá no Monte Sinai estava fazendo, mas não era por ignorância, estava fazendo por interesse. Então, o estado deles era pior, porque eles estavam fazendo do verdadeiro Deus o seu ídolo, colocando ele no fim. Por isso que Jesus cura a gente da idolatria, revelando que Deus não é a crença expectativa do que virá no fim, mas é a fé redentiva do que está no princípio. Ele é Pai. Então, se eu entender que Deus é Pai, ele não é meu ídolo. Eu fui gerado da vontade dele, mas a vontade dele não está refém da minha devoção. Então, a vontade da divindade não está manipulada pela devoção do idólatra. E é isso que o diabo fez a gente pensar. E é muito interessante isso, Cláudio, porque a figura da idolatria, ela invariavelmente gravita para a figura materna. Então, quando a gente é idólatra, a gente vai progressivamente transformando Deus em mãe. E por isso que a figura do Acabe, que quando Elias está combatendo o Acabe, a figura dos Balaíns não era o Acabe, era Jezabel. Porque o Acabe era um homem omisso e ele mesmo estava refém desse universo múltiplo de divindades, que é a figura materna. O que é interessante é que em Abraão, Deus ensinou isso para a gente, que nós podemos ter um único pai, no entanto, ter mais de uma mãe. Porque em Abraão nós temos 2 mães, uma mãe da carne e uma mãe do espírito. O que é idolatria? É eu me relacionar com Deus pela carne. Então, aí a minha mãe é carnal. Aí eu me relaciono com Deus pelo direito, pelo serviço, que você falou que é o comércio. Então, toda vez que eu busco a Deus pelo direito de sobrevivência, pelo peito, pela necessidade, eu sou filho da mãe carne. Agora, toda vez que eu procuro a Deus pela promessa, pelo propósito, pelo desígnio, pela natureza, pela vontade, eu sou filho da mãe espírito. Então, a idolatria não muda quem Deus é, porque Deus é pai, mas ela muda o filho da mãe. E aí a gente se torna filho da mãe, e não é mais filho do pai, porque aí a gente tem na instituição religiosa o provisionamento da nossa devoção. Aí a mãe se torna o meio de sobrevivência, que Paulo diz, o filho, enquanto é imaturo, em nada é diferente de um servo. O que é o filho imaturo? É aquele que depende dos cuidados da mãe.
porque ele não conhece o pai. Então, nesse cuidado da mãe, não tendo certeza de quem é o pai, a gente vive do peito. Por isso que Paulo enfrentou a idolatria em Éfeso, que a Diana era a divindade materna no seu absoluto. É Maria, no sentido que a gente sublimou a figura feminina e fez que, já que ela é que provê, já que ela é que amamenta, ela é que gera, então ela é que vai resolver todos os problemas que Deus não é capaz de resolver. Então a gente continua lá, né? Que é o serviço. Por que eles fizeram um bezerro? Porque bezerro é a figura de Jesus que fala de serviço. Então, quando a gente quer Deus pelo serviço, a gente quer Deus pela teta. Por isso que o Império Romano é uma loba com duas tetas. Ou seja, é a ideia de que eu sou parido da teta, eu sou parido daquilo que Deus faz por mim e não daquilo que Deus quer revelar através de nós. Então, há mais de uma mãe. É por isso que é interessante. Como é que nós podemos, em nome do mesmo Deus, ser inimigos uns dos outros? Porque somos filhos de mãe diferente. Então, os presbiterianos nasceram, foram paridos, aí os presbiterianos são filhos da mãe, os batistas são filhos da mãe, os metodistas são filhos da mãe, os neopentecostais são filhos da mãe, os muçulmanos são filhos da mãe, e, no entanto, são os católicos romanos são filhos da mãe, os católicos apostólicos são tudo filhos da mãe, e são incapazes de se reconhecer como irmãos, porque, apesar de venerar a mesma divindade, não são filhos do mesmo pai. No entanto, todos têm expectativa da mesma divindade, né? Mas não têm o conhecimento da mesma paternidade. Por isso que Paulo diz: há um só Deus e Pai. Nós nunca vamos conseguir nos esforçar pela unidade do Espírito se nós não tivermos a comunhão do Espírito, que testifica não que nós somos devotos da divindade, mas que nós somos filhos da paternidade. E a gente é tão cruel nisso que a gente quer que a pessoa se converta para se tornar irmão, em vez de tratá-la como irmão para que ela se converta. É muito cruel isso. Então a gente quer primeiro que ele seja filho da mesma mãe, para então dizer que ele é devoto do mesmo Deus. Isso é de uma crueldade, né? Isso é de uma... A idolatria torna a gente cruel. É bom a gente lembrar que o Caim matou o Abel porque eles não tinham discordância de ser filhos da mesma mãe, mas tinham discordância quanto à divindade. Então, eles acabaram tendo devoções diferentes. E, em nome do apego às suas devoções, o Caim acabou, em nome da divindade que ele projetou, da expectativa que ele tinha de Deus. É interessante a gente entender que a idolatria é a expectativa que a gente forma de Deus. Então, o Caim, frustrado na sua expectativa, foi lá e matou o seu irmão por causa de um culto. E é o que nós estamos fazendo, né? Então, essa idolatria do divino. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que Jesus, na cruz, ele usou Elohim. E ele usou Elohim para dizer que Elohim o desamparou. Então, enquanto a gente não for desamparado pela divindade, nós não podemos ser acolhidos pela paternidade. Então, Jesus está detonando a nossa idolatria quando ele diz assim: Elohim me desamparou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E só quando ele entrega o espírito nas mãos do Pai está consumado. Então, enquanto a gente não se desapontar com a divindade, ainda que essa divindade seja o próprio Deus, nós não vamos conhecer a paternidade. E é a situação do filho mais velho. O filho mais velho se recusava a abraçar a paternidade porque ele estava magoado no seu desapontamento com a divindade. Então, enquanto a gente não for... O próprio Elias, né? O Elias matou os profetas de Baal e depois ele não percebeu que ele mesmo tinha idolatrado Deus, porque ele se deprime, né? Quando é que ele se deprime?
quando Jezabel disse que ia matá-lo, não, quando ele percebeu que, apesar de tudo que ele tinha feito, nada tinha mudado, e aí ele está desapontado com Deus, ele está desapontado com o Elohim dele. E ele diz assim: eu fiz tudo que o Senhor me mandou, eu prestei o serviço que o Senhor queria, e, no entanto, o Senhor me desapontou. E aí o que Deus deu para Elias? Deu um filho, porque empregado ele já tinha. Elias tinha um moço, que tudo que ele mandava, o moço fazia. E aí Deus deu para ele um filho, que nada que ele mandava, o filho fazia. Então Deus deu para ele uma relação tensa, difícil, que só fez quebrar ele, porque o Eliseu falava: vai embora, menino. Menino, não vou ficar com o senhor. E eu quero. E aí é interessante, né? Porque quando Elias finalmente é arrebatado diante dos olhos do Eliseu, ele diz: meu pai, carros e cavaleiros de fogo. Então veio finalmente, sobre aquela nação, a paternidade de Deus, e foi a paternidade de Deus, foi o filho de Elias que gerou um filho, Jeú, que foi lá e finalmente matou Jezabel sem nem colocar a mão nela. Então, não foi o serviço, não foi o poder da divindade. Então, Jeú não teve nenhuma manifestação de poder como Elias teve. Ele simplesmente venceu lá, e quando ele entrou dentro do palácio, a Jezabel se precipitou da torre, né? E não sobrou dela a não ser cabeça, mãos e pés, né? Então são essas coisas da operacionalidade. O corpo dela desapareceu, porque Jesus falou assim: quando eu vim no mundo, o Senhor não quis sacrifícios, corpo me fizeste. Então Deus não queria serviço, ele queria comunhão. E eu queria terminar, Cláudio, nas palavras de Jesus, dizendo o seguinte: todos os caminhos levam a Deus quando Deus está no fim e é o nosso ídolo. De fato, todos os caminhos levam a Deus. Por mais que a gente traduza Elohim no plural, as várias divindades vão culminar numa única divindade, que é todo-poderoso, todo-onisciente, todo-presente. Mas só um caminho vem ao Pai. Jesus não é caminho de ida para Deus. Jesus é caminho de vinda para o Pai. Jesus não é caminho para ir para o céu. Jesus é caminho para conhecer o Pai. Jesus não é para alimentar nossa expectativa de para onde nós vamos. Jesus é para alimentar nossa convicção a respeito de onde viemos. E só quando a gente tem certeza de onde veio, de quem a gente foi gerado, a gente vai conseguir olhar um para o outro como irmão e não vamos deixar que as nossas traduções da divindade nos façam ser muitas coisas em vez de ser uma família só. Então, muito bom a gente refletir sobre isso hoje e perceber que, às vezes, é o nosso apego aos ídolos que nós criamos em nome de Deus que ainda gera tantas separações, tanta inimizade entre nós, como se Cristo tivesse dividido. Na ânsia de achar que Jesus é caminho que vai para o céu, nós estamos nos esquecendo que Cristo é caminho que vem para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a vida não está em descobrir o caminho que vai para Deus. Isso aí está todo mundo tentando e vai se perder, porque cada um vai fazer uma imagem própria do seu próprio Deus, e isso Deus proibiu. Não vai virar nada, né? Não vai virar nada essas imagens que nós estamos construindo da divindade. Mas a salvação está em conhecer o caminho que vem para o Pai, que vem para a mesa, que vem para a comunhão. Então, Jesus não nos levou para um altar, que finalmente iria resolver nossa idolatria. Jesus não foi lá e falou assim: vou mostrar para vocês, então, qual é o verdadeiro Deus. Jesus nos levou para uma mesa e disse: eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Pai. Então, nós não estamos aqui para discutir quem é o verdadeiro Deus. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a conhecer quem é o verdadeiro Pai. É o Pai que opera tudo em todos. Então, muito bom, graças a Deus. Meu Deus, que tempo maravilhoso, né? O Espírito te iluminou para a gente retomar esse assunto. E isso é uma luta. E nós vamos ter muito desafio. Quero, de novo, recomendar, assista o filme Mother, que está lá no Netflix.
porque é uma leitura de uma pessoa que é profundo conhecedor da narrativa bíblica, e a discussão que ele está produzindo nesse filme lá é exatamente em torno desse assunto, de como nós dessignificamos, né, como nós corrompemos a figura relacional do pai em nome de uma figura devocional de Deus, e isso está destruindo, né, a figura da mãe está totalmente destruída, a figura do pai está totalmente destruída em nome das nossas idolatrias. Então, muita mulher com crise de identidade, muito homem com crise de identidade, porque as identidades não estão sendo construídas, né, à luz de Deus como Pai, mas estão sendo construídas à sombra, né, da divindade. Então, são leituras da divindade que estão alimentando nossa idolatria e não a luz da paternidade formando a nossa identidade. Muito bom, graças a Deus, privilégio. Então, uma palavra de oração aqui, vou passar para o Rafael que vai conduzir a ceia para a gente, mas antes vamos orar. Deus amado, obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui através da tua palavra. Que o teu Espírito continue nos fazendo voltar sempre a esse tema e que nós estejamos cada vez mais confiantes no teu amor, amor de Pai. Pai de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, Pai, conduz-nos agora à comunhão ao redor da mesa. Em nome de Jesus. Amém.